Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? E eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 6. Eu queria que você pensasse comigo nessa manhã. Será que Deus pode me consertar? Será que você tem jeito ou não? O que você acha? Há um ditado que diz: pau que nasce torto, morre torto, não é assim? Mas para Deus não. E eu quero meditar com vocês justamente sobre a transformação que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. Você não é uma causa perdida para Deus. Deus pode mudar você. Deus quer mudar você. Deus quer transformar você do pior para o melhor. Quem crê nisso diz amém. Amém. Então tá bom. Jeremias capítulo 18 diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem o que lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Senhor Deus, nós nos submetemos à autoridade da tua palavra. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor. A palavra, ela vem do Senhor para cada um que está aqui nesta manhã. Ela tem um propósito, ela tem um alvo, ela tem um objetivo. Não é uma palavra difícil de entendê-la, é uma palavra que não está desenhada, é uma palavra tão clara, tão óbvia. Então fala ao nosso coração, fala ao coração de cada pessoa que está aqui nesta manhã, fala ao coração de cada pessoa que está nos assistindo, pois nós queremos ouvir a tua voz e sermos transformados nesta manhã. Essa é a nossa humilde oração, em nome de Jesus, amém. Os teólogos mais inteligentes, eles dizem que a teologia está dividida em 3 áreas: criação, queda e redenção. Vamos repetir porque você é inteligente? Criação, queda e redenção. Eu creio nisso também. Só que a redenção que Deus aplica na nossa vida através de Jesus Cristo, ela nos dá a libertação, o perdão, a ausência de condenação, mas não nos liberta da presença do pecado. E a gente peca. Tá certo?
Então você é um crente redimido, viciado em pornografia. Você é um crente, mas assanhado sexualmente. Você é um crente, mas gosta de jogar. E essa semana, ontem, eu fiquei pensando, a Mega Sena está acumulada em 42 milhões, o valor do galpão. Todos nós lutamos. E eu vejo nesse texto, palavra do Senhor, que veio a Jeremias. E essa palavra que veio ao Senhor para Jeremias, não é uma palavra numa linguagem narrativa, descritiva, não é uma monografia de fim de curso. Ele disse para o profeta: desce à casa do oleiro. Eu quero ensinar você, não por dissertação, eu quero ensinar para você, não fazendo uma descrição, mas eu quero desenhar para você. Eu quero que você, a partir de uma imagem concreta, que você aprenda lições, ou a lição mais importante que você precisa aprender na sua vida. Porque essa lição, ela começa no Éden. O oleiro significa o que Deus pensa que Ele é. O que é que Deus pensa que Ele é? Ele é um oleiro. Mas o que você pensa que você é? Eu sou o vaso de barro. Eu fui criado do pó da terra. Mas eu não quero ser vaso de barro. Eu quero ser igual o quê? O Senhor. Então, a vida e o relacionamento do homem é Deus querendo ser aquilo que Ele é, e você querendo ser aquilo que você quer, mas você não é. Deu para entender? Quer que eu desenho? Já está desenhado no texto. 3 lições aqui. E me deram o tema em inglês para eu falar no congresso. Restart. Eu falei, tá bom. Aí eu sou muito burro, fui para o dicionário. Em inglês. Recomeço. Você quer recomeçar? A vida cristã é sempre um recomeço. Tem a hora que você tem que virar o quê? A chave da partida. Mudar. E esse texto nos ensina um recomeço. Quando devemos render a nossa vontade, a vontade do nosso Deus. Talvez você esteja, como crente, chateado, porque você não consegue ser o que Deus quer que você seja. Mas talvez você também está brigando com Deus, porque você quer impor para Deus o que você quer ser para Deus. Mas nesta manhã, nós aprendemos 3 lições.
Primeiro, a descrição do oleiro. Deus, Ele é o oleiro. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Isaías, capítulo 63. Isaías 63, versículo 16. Vamos ler juntos? O que diz? 6,16, o que diz? Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão, Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor é o teu nome. Quem conhece Abraão aqui? Abraão conhece você? Quem conhece Israel? Israel conhece você? Não. Não importa se eles não conhecem, mas você tem Deus como Pai. Deus é teu Pai. A palavra Pai aqui não está dando a ênfase na paternidade no sentido do conceito paternal, mas no sentido de origem, de começo. E a ideia é de obra que foi criada. Por isso que lá em 64, veja lá, 64, verso 8. Lê comigo bem forte. 64, 8. O que diz? Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro. E Tu o nosso. E todos nós. Olha que coisa linda. Então nós somos obras exclusivas das mãos de Deus. Ele nos criou. E se Ele nos criou, todo artista é dono da sua obra de arte. Somos dele. Somos propriedade dele. E é tão bonito isso, porque a gente pode viajar nisso aqui. Sem beber e sem fumar nada, só na Bíblia, só no Espírito. E se eu deixar o Eberlin, pronto. Aí, nós não saímos daqui hoje. Ele é nosso Pai. Ele nos criou. Ele nos criou de forma soberana. Deus era poderoso para fazer qualquer tipo de vaso. Vaso de prata, vaso de ouro, vaso de madeira, vaso de barro. E Ele nos fez vaso de quê? De barro. Ele nos fez intencionalmente. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa. Então, projeto completo. Teve evolução não, viu, Eber? Fez completo. Façamos. Façamos de acordo com um protótipo. Façamos como nós fomos feitos. Na nossa pessoalidade, na nossa inteligência, na nossa racionalidade, na nossa imagem e semelhança. É como se nós fôssemos sombras de Deus. E eu fico pensando, meus amados irmãos, porque antes de nos fazermos, Deus tinha um modelo na mente, ou não? Quando o cara inventou esse piano aqui, ele tinha ou não? Que era um piano? Tinha ou não um conceito? Antevidência. Deus fez a gente sabendo o que estava fazendo. Ele sabia. Ele diz assim: eu vou fazer Arival Zarolho, para que ele fosse igual a Jesus.
nenhuma beleza nele vimos que o desejássemos. Os homens olhavam para ele e viravam o rosto. Você já pensou nisso? Deus fez você. E é tão bonito isso, porque você é um modelo criado de acordo com a mente de Deus. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Você foi feito um vaso de misericórdia. Você foi feito um vaso por Deus para ser útil a um propósito que Ele quer que você seja. Mas o que eu acho lindo nesse texto, veja lá, o texto de Jeremias, capítulo 18. Lê comigo o versículo 3. Porque o profeta vai lá na casa, ele desce a casa do oleiro, porque Deus não passou um vídeo para ele. Deus mandou ele descer. Eu quero que você tenha uma visão tangível. Desce lá. E chegando lá, ele vê o quê? Descia a casa do... Versículo 3. Descia a casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra, sobre as suas rodas. Preste atenção. Desci, presente, a casa do oleiro, o local onde ele desceu. E eis que ao chegar ali, ele quem? O oleiro. Estava o quê? Entregue. O que significava a palavra, o verbo entregue no hebraico? Focado, dedicado. E aqui tem, você é inteligente, você é inteligente. Se ele estava entregue, é porque não estava pronto ainda. Ele estava entregue. Então veja bem, você já é uma nova criatura em Cristo Jesus, mas você não está pronto ainda. Porque Deus está entregue, fazendo de você um vaso novo. Como é que ele está entregue? Ele está usando os seus pés para girar o quê? A roda. Ele está com as mãos moldando sua vida. Você está nas mãos de Deus. Ele está focado, porque ele, na cabeça de Deus, ele tem uma ideia do vaso que ele está fazendo. Vocês estão entendendo ou não? Então diz amém, pelo amor de Deus. Significa que você é um vaso que Deus está fazendo você. Você não está pronto ainda. Quando você estiver pronto, você vai ser igual a Jesus. No caráter de Jesus. Nós seremos co-participantes da sua natureza. Nós o veremos como ele é e seremos semelhantes o que a ele. Você não está pronto ainda. Deus está trabalhando na sua vida. Amém? Então não fica desesperado não. Ah, pastor, eu tinha um pecado que eu gostava. Ó, aí teve aquele culto de libertação, eu fui liberto. Mas eu não, 6 meses depois caí no pecado de novo. O que eu faço? Liberta de novo. Você já notou isso? Você não está pronto. E não há algo que Deus não possa fazer na sua vida hoje. Você não está pronto. Tem uns crentes que são meio burrinhos. Ele diz assim: quando eu estiver bem, aí eu vou servir ao Senhor. Não vai servir nunca. Você não presta. Você nunca vai estar bom para servir ao Senhor. Você nunca vai estar pronto para ser útil a Deus. Em segundo lugar,
nós temos a descrição em primeiro lugar, a descrição do oleiro. Ele é o nosso Pai, Ele é soberano, Ele está fazendo a gente, trabalhando na nossa vida. E eu dou graças a Deus que Ele só está fazendo vaso de barro, porque tem crente metido que ele acha que ele é de ouro. E se tiver o cartão Smile Diamante, ele entra na frente. Vamos para o vaso. Abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Diz assim. Vamos ler juntos? Então formou o Senhor. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser o quê? Então presta atenção. Todos nós somos vasos. E todos nós fomos feitos do pó da terra. Fomos feitos do pó. Somos pó. E ao pó o quê? Voltaremos. Você pode usar Nívea 48 horas, mas você fede. As mulheres são mais cheirosinhas porque elas não são do pó da terra. Elas vieram da costela de Adão. Por isso são mais cheirosinhas. Mulher tem que ser cheirosa mesmo. E mulher tem que usar Coco Chanel, Calvin Klein. Mulher cheirosa é uma incoerência existencial. Mulher fedorenta é uma incoerência. Homem fedorento é natural. Só não pode, porque velho também vai ficando velho, vai ficando desleixado. Velho tem que estar cheiroso e arrumado. Velho tem que comprar aquele negócio de cortar cabelo de ouvido. Não tem uns velhos tudo com... Tem que estar arrumado. O homem foi feito do pó, do barro. Isso é tão interessante, porque isso é reconhecido em toda a Bíblia. Agora, qual é o valor do pó? Quanto vale o pó? Então, está tendo uma reunião entre os 7 países mais ricos do mundo, porque eles estão brigando por pó. Tem isso ou não? Vocês já viram algum congresso? A turma no Oriente Médio briga por causa do petróleo. Os europeus estão brigando com os russos por causa do gás. Mas ninguém briga por pó. Nem pó de arroz. Porque o pó não vale o quê? Nada. Nenhum mundo está preocupado com você. Teve esse problema lá em Blumenau, chocou todo mundo. Aí virou aquela cartaz. Será que nós estamos preocupados com as nossas crianças mesmo? Será que o mundo está preocupado com as crianças? Será que nós estamos preocupados uns com os outros? Será que o diabo está preocupado com você? Será que o mundo está preocupado com você? A única pessoa que se preocupa com você é Deus. A única pessoa que está preocupada onde você passará a eternidade é Deus, porque Deus se importa com pó. Ele mandou o seu filho a este mundo para morrer por mim e por você, que somos o quê? Pó. Ele diz, uma alma vale mais que o mundo inteiro. O valor do pó. É só Deus que valoriza o pó.
É só Deus que proíbe de tirar a vida do pó. É só Deus que diz que o aborto é pecado. É só Deus que diz que nós não temos o direito de tirar a vida um do outro. É só Deus que é contra a eutanásia. É só Deus que se importa com o pó. Ninguém se importa com o pó. Os políticos não se importam com o pó. Os donos do laboratório farmacêutico não se importam com o pó. Os banqueiros não se importam com o pó. Só Deus se importa com o pó. Mas o que é interessante nesse texto é que o vaso é de barro, o vaso é de pó. O valor do vaso não está na sua estrutura física, mas no tesouro, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3, é que nós somos vasos de barro, assim como aqueles vasos lá, que foram achados em Qumran, cujo valor, cujo tesouro estava dentro dele. E o grande tesouro que nós carregamos dentro do vaso de barro é o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mas o que eu acho bonito desse texto, volta lá para Jeremias capítulo 18, é a singularidade de cada vaso. Porque Deus manda o profeta descer à casa do oleiro. Ele poderia ter mandado para uma fábrica, uma olaria industrial, podia ou não? Uma coisa é você visitar uma fábrica de vaso, outra coisa é você visitar a casa do oleiro. Porque o oleiro trabalha de forma o quê? Artesanal. É vaso por vaso. E cada vaso carrega na mente, no coração do oleiro uma singularidade. De tal maneira que não existe, do ponto de vista da ciência, nem um ser humano igual ao outro. Não existe. Cada vaso é singular, cada vaso é diferente, cada vaso existe para cumprir um propósito diferente. Cada vaso é especial para Deus. Aumenta a sua autoestima ou não? Quando você chegar em casa hoje e for almoçar, você diz: está aqui um cara único, comendo macarrão com frango, não existe ninguém mais importante do que eu. Pensou nisso? Macarrão com frango está muito batido. Arroz, feijão e ovo. Você já comeu arroz com ovo? Não tem comida melhor. Um arrozinho branco, quebra 2 ovos, farinha, salzinho, aí você come. Aí você diz: está aqui, diante desse arroz com ovo, um vaso singular. Faz isso aí hoje, para aumentar a sua autoestima. E para você ficar mais metido a besta, tá? Vai lá. Mas Deus faz o vaso. Qual é a durabilidade? E qual é a consistência de um vaso? O vaso, a durabilidade dele é pouco tempo. A sua fragilidade, a sua capacidade de quebrar é muito grande. Está aí no capítulo 19. Deus vai ilustrar a nação de Israel como um vaso que pode ser quebrado. Mas eu quero concluir que já são 12 horas e 3 minutos. E tem mulher que já tirou os óculos, botou os óculos dentro da bolsa, fechou a Bíblia e está olhando para mim com raiva. Significa que ela já está pensando na comida. O processo de fazer o vaso. O vaso é de barro, mas ele é maleável. Significa que Deus pode fazer o que quiser de você. O processo de fazer o vaso está nas mãos
do oleiro. O vaso se estraga, mas o vaso estragado continua na mão do oleiro. Ele não joga você fora, ele não expulsa você de Deus, ele não expulsa você da igreja, ele não tira você do corpo de Cristo. Você é um pecador, mas você está inserido. Ninguém pode arrancar você das mãos de Deus. Você é um vaso estragado, mas você continua nas mãos de Deus. O vaso pode ser refeito. Essa é a grande mensagem. Vamos ler juntos, versículo 6. O que é que diz? 18:6. Não, como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor: eis como barro, assim sois vós na minha mão. Esse texto aqui daria para a gente fazer uma discussão entre calvinismo e arminianismo, não dava não? Mas o que Deus está dizendo é o seguinte: eu trouxe você aqui, Jeremias, mostrei para você, ilustrei para você, e eu quero dizer que cada pessoa de Israel, a nação inteira de Israel, é como esse barro que está nas minhas mãos, sendo trabalhado para ser vasos de misericórdia, e eu posso transformá-los, ainda que quebrados, ainda que deformados, eu posso o quê? Restabelecê-los, reconstruí-los. E eu quero concluir no versículo 5, dizendo para você nessa manhã. Lê comigo, versículo 5. Então veio a mim. Então a palavra que eu estou dizendo aqui não vem de Arival. A palavra vem de quem? Do Senhor para quem? A mim, para você. Você quer mudar? Você quer que Deus mude você? Você quer que Deus transforme você? Você quer que Deus liberte você? Você quer ou não? É a palavra de Deus para você. Segundo, a pergunta foi feita ao Senhor através do profeta, mas ela foi feita para quem? Para Israel. Ó casa de Israel. Então não é um privilégio para alguns aqui, tá? Deus pode mudar qualquer um aqui. Eu acho tão interessante, eu fui visitar um irmão essa semana na igreja. Ele estava tão feliz, porque ele fez uma cirurgia de joelho, porque ele não estava podendo andar mais. E ele estava tão feliz, porque ele perdeu 26 quilos. Ele estava transformado. Uma nova criatura, mas feio. Eu olhando para aquilo. Ele diz: pastor, agora sou assim. Eu chego em casa, salada, estou fazendo agora dieta intermitente. Eu falei: o que é isso, meu irmão? Não, eu como, depois passo 12 horas sem comer. Eu falei: essa não dá para mim. Eu gosto de um que come de hora em hora. Você sabia disso? Que Deus pode mudar a vida da gente? E ele estava tão feliz. Eu fico imaginando, rapaz, há tantas áreas na minha vida, na sua vida, que Deus pode mudar, e mudar para melhor. E aí vem Deus e vem à nossa disposição. A possibilidade de Deus é posta para mim e para você. Se vocês quiserem, se você quiser hoje, eu posso operar uma mudança na sua vida. Amém?